Bom dia, graça e paz. Como está você? Nesses tempos que estamos vivendo, né? Hoje é 25 de abril de 2021. Hoje é aniversário da minha filha, minha princesa, né? A pastora Amanda Cecília, advogada, mulher de Deus. Eu estou muito feliz com Deus por mais um ano de vida da minha filha. E esse é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar diante do Senhor. Vamos hoje falar algo assim maravilhoso, algo poderoso, uma palavra para o teu coração. E eu queria falar sobre hoje a diferença de casa para lar. Mas antes eu queria orar pela tua vida, aí onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento em que o Senhor tem, ó Deus, nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Eu quero te pedir, Senhor, que tu abençoes cada pessoa, cada vida. Eu declaro a tua vitória, eu declaro, Senhor, a tua proteção sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro que os teus anjos estão, meu Deus, acampados ao redor desta vida. E eu te peço, Deus, que nesse dia, domingo, seja um dia dedicado à tua adoração, ao teu louvor. Abençoa, Deus, cada pessoa que ouvir esse vídeo e que ele sirva para edificar vidas em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar hoje de algo que, assim, para mim, né, é algo maravilhoso, é algo que eu vivo. Eu sou totalmente contra, né, as pessoas que pregam, né, aquilo que não vivem. Por exemplo, uma pessoa que ela não é próspera pregar sobre prosperidade, uma pessoa que já desistiu de seu casamento, né, por alguma situação, pregar sobre casamento, uma pessoa que não vive uma vida de santidade, uma vida de oração e que prega sobre oração e que prega sobre santidade. Isso para mim é farisaísmo, isso para mim é hipocrisia, é mentira, né? E as coisas de Deus elas são para serem praticadas em verdade. É lógico que todos nós temos falhas, né? Todo ser humano, ele com certeza, enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, né? E tivermos esses corpos, nossos corpos que são corruptíveis, teremos problemas. Mas o importante é a gente sempre lutar pela nossa família, lutar pela nossa vida, lutar pela nossa integridade, pela nossa santidade, né? E servir ao Senhor com inteireza de coração. Eu queria trazer aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, né? No capítulo 24, é um texto bastante conhecido. O povo, né, estava ali conversando, né, em Samaria ali com Josué, e Josué ele faz uma pergunta assim, bem emblemática para o povo. Né? Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala essa palavra assim muito conhecida, né? Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você agora, nesse momento, dissesse isso também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, é uma responsabilidade muito grande essa afirmação do de Josué, né? Aquele grande líder dos hebreus, sucessor de Moisés. Ele chega e ele faz essa declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na realidade, Josué, ele estava ali se responsabilizando. Ele estava tomando para si a responsabilidade, né? E dizendo que, olha, eu garanto que eu e minha casa, eu vou me responsabilizar por isso. Eu vou fazer por onde eu e minha casa servir ao Senhor. As pessoas, às vezes, queridos, elas. É lógico que todo homem, todo ser humano, né? Ele tem um objetivo, ele tem esse objetivo de ser feliz. Todo ser humano, ele busca em sua vida, né, ser feliz. Então, duas coisas, é felicidade e sobrevivência, né? O ser humano, ele busca
essas duas coisas. E a felicidade, ela é algo assim importantíssimo na vida da pessoa, né? Mas quando se trata, queridos, da questão de formar uma família, de estabelecer um lar, é importante que a pessoa, né, ela tenha esse propósito de casar, de constituir uma família, de ter uma esposa, de ter filhos. Ele tem que ter em sua mente que casamento ele é responsabilidade. Eu eu sou casado, eu vou fazer 30 anos de casado com a apóstola Adriana, né? E eu digo a vocês que um dos segredos de eu e ela, a gente se manter nesse relacionamento, e eu digo a vocês que é um casamento consolidado, é um casamento, né, feliz. Eu sou muito feliz com a minha esposa, eu amo muito minha esposa, cada dia, né? A gente se ama mais. E essas palavras não são apenas da minha boca, ela também, né, tem essa mesma declaração. Mas por quê? Porque eu busco, né, antes de ser feliz, eu busco fazer a minha esposa feliz, né? E ela a mesma coisa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande manter um lar, né? Então, queridos irmãos, ser cabeça, as pessoas acham que o fato do homem ele ser o líder, né, ele ser o cabeça da família, isso aí faz com que ele tenha, né, ocupe uma posição ali de honra e ele vai ali, né, lograr muitos benefícios relativos a essa questão de ele ser. Não, na realidade, ser cabeça é muito mais responsabilidade. Essa palavra é uma palavra muito importante, né? É muito mais responsabilidade do que direitos. Eu tenho muito mais responsabilidades em fazer, em ser cabeça da minha família do que, né, direitos. Eu tenho muitas vezes que abdicar de coisas em prol das minhas filhas, às vezes tempo de descanso em prol de sair com elas, de brincar com elas, de ficar com elas, de dar um tempo, né, de conversar com as minhas filhas, com a minha esposa. Então, o segredo de um casamento feliz, de um lar feliz, é justamente esse, é a gente, né, assumir a nossa responsabilidade. Então, isso é um papel principal, isso não é um papel secundário, é um papel principal, esse papel, né, da nossa responsabilidade. Essa palavra lar, né, ela tem uma origem romana, na mitologia romana, né? E ela vem do fato dos deuses romanos, eles protegiam, né, o domicílio, e esses domicílios eles eram chamados lá. É daí de onde vem o termo lareira, né? O termo lareira, né, que todos conhecemos, né, ele vem de lá. E tem tudo a ver, porque lareira é um lugar onde as pessoas se aquecem. E o lar, ele é um local onde a gente deve se aquecer. A gente deve fazer tudo para proporcionar que a nossa casa ela seja um lugar de acolhimento, né? Ela deve ser um lugar, né, de união, de lareira, de estar junto ali, se aquecendo, né? A lareira, lareira, quase que não sai. Ela tem essa característica de atrair as pessoas para estarem ali ao redor daquele fogo, se aquecendo, né? Então, esse é o sentido, né, de lar. E o lar, ele não se refere, né, à questão da casa. Então, às vezes as pessoas acham, não, meu lar, e pensam logo, né, na casa, no imóvel onde elas residem. E lá não tem nada a ver com isso. Lá pela mitologia, né, era a junção daquela família, daquelas pessoas consanguíneas, né, que tem uma ligação de sangue, né, de família, familiar, e aí havia aquela proteção, aquele aquecimento, né? Então, o lar, ele não é a questão da casa, né? Existe uma diferença de casa para lar. A casa é onde a família está ali reunida. O lar é a família, né? Então, isso aí para você entender bem, por exemplo, né? A pessoa ela pode morar em uma mansão, né? E ela não ter e ser uma família totalmente desregrada, uma família infeliz, uma família onde as pessoas vivem brigando, vivem desunidas, onde não existe ali o amor. E as pessoas uma família ela pode morar embaixo da ponte e viverem unidos, viverem em amor, viverem em harmonia. Então, o lar, ele não é o local onde você está, seja numa mansão, né, seja na sua casa, seja embaixo da ponte, seja onde for. Eu me lembro que na minha infância nós morávamos uma chácara, né, num sítio, e
Meus pais, eles eram funcionários públicos, né? E a gente tinha uma vida, né, nem tanto luxo, mas também a gente também não passava necessidade, né? E vivemos ali naquele sítio, era muito bom conviver com meus irmãos, uma vida muito boa, uma infância muito boa. Mas eu lembro que ao lado tinha uma família assim muito pobre, né? Eles eram agricultores e lá naquela família tinha uma casa de farinha. A gente sempre se deslocava para aquele lugar, né? Que era muito bom estar ali. Queridos irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, né? É, é, se eu for enumerar as famílias que eu conheço unidas, aquela família ali está entre as 5 famílias mais unidas que eu já conheci, né? As pessoas, elas não tinham nada, viviam da renda daquela casa de farinha, passavam necessidade, né? Tomavam banho no rio, era muita assim carência de bens, mas a alegria, a família, o amor que existia, né, na família de Dona Alice e seu Antônio, né? O nome deles era esse aí. Era muito bom e a gente tinha a alegria de ir para aquela família, porque eles eram muito unidos, era uma alegria, uma coinonia, não tinha uma instrução, mas a união daquela família. E isso é que é lar, né? O lar é isso. E nós temos que trabalhar para que isso, né, seja uma realidade também, né, na nossa vida, né? E você, onde você mora? Onde você está? Como é que é o teu lar? Como é que é a tua casa? Então, como é que é o teu sentido de lar? Você precisa, se eu não sei como é que está a tua casa, mas você precisa é, restaurar, né, o teu lar. E o lar que eu falo não é a casa material, mas a lareira, a união, o amor, né? Porque assim, meu querido, você pode até mudar de casa, né? A casa, ela tem essa característica. A pessoa mora em um bairro, se muda às vezes para outro bairro e mudou, mas lá não. Lá não se muda. O lar a gente deve trabalhar para restaurá-lo, a gente deve trabalhar para edificá-lo, a gente deve trabalhar para que o nosso lar seja um lugar, né, de acolhimento, né? Não adianta nada você ter uma casa nova, não adianta nada você ter móveis novos, né? Mas você não ter perdão, você não ter ali um clima de amor, não ter um clima ali de compreensão, não ter ali um clima de união, um clima ali de acolhimento, né? Um clima de fé. Esse é o sentido do lar, um lugar onde os relacionamentos saudáveis eles são constituídos e onde todos estão ali. E se você está com frio, você chega ali e se aquece. Você está triste, né? Você chega ali e você se alegra. Então tem pessoas que elas não vivem isso, né? Na realidade, elas, quando chega a hora de ir para casa, aquela pessoa ela vai, né, triste, ela vai sem nenhum contentamento, porque ela sabe que ali vai encontrar um clima de desunião, um clima de crítica, né? São famílias que têm a questão de um criticar o outro, né? De ficar criticando e falando onde na realidade nós temos é que nos apoiar. O lar é o lugar que você tem que ter apoio. O lar é um lugar que as pessoas têm que te elogiar, porque pode ser que lá fora as pessoas te critiquem. Você vai encontrar isso lá fora, né? Crítica, é perseguição, é dificuldade, é porta fechada. Mas na sua casa você vai ter que encontrar acolhimento, porta aberta, né? Aconselhamento. O pai, o dono, o chefe da família, ele tem que ter esse papel de manter essa harmonia. Ele tem o papel de ficar observando como é que estão os filhos, se tem algum filho ali que está passando por algum problema, se tem algum filho passando por alguma tristeza, né? Por algum problema de depressão, né? Que assola a vida das pessoas. Então, a gente tem que estar sempre de olho num e no outro membro da família. Essa é a função do pai, não é? Então, é um lugar onde nós temos que ter esse acolhimento e não apenas isso, mas também é um lugar de aprendizado. Infelizmente, hoje as pessoas elas secundarizam, né? Elas passam a educação de seus filhos para terceiros, né? E isso está totalmente errado. O local principal de aprendizado é dentro da família, né? É onde a gente vai proteger nossos filhos das ideologias aí que têm sido pregadas, né? Ideologias para o lado da esquerda, onde se prega muita coisa assim que realmente vai de encontro à família, vai de encontro à palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado e esse aprendizado os nossos filhos têm que ter dentro de casa. Quantas vezes, né?
a gente tá com um filho nosso e aí numa conversa, né? E aí ele solta alguma coisa que ele ouviu lá fora, e aí você, opa, meu filho, vem cá, olha, isso aí tá errado, né? Olha, não é assim, a coisa não vai por esse caminho, viu? E aí, com muito amor, você vai e mostra o caminho certo, a orientação certa, né? Mostra que aquilo está errado. Então é por aí o caminho. Nós que somos pais, nós devemos ter esse cuidado com nossos filhos e trazer o local principal de aprendizado não é lá na faculdade, que muitas vezes ela está poluída de ideologias, né, e erradas, né? E aí, queridos, muitos pais têm perdido seus filhos, por quê? Porque entregam eles para essa terceirização da educação dos seus filhos. Não, o filho vai, ele ouve, né? É como é bom, eu tenho filhas que, três filhas minhas, né? Uma já é formada, a outra está concluindo a faculdade, e a outra também está fazendo faculdade, e aí elas escutam algumas coisas lá na faculdade, e elas chegam em casa, né, e falam, papai, olha, eu escutei lá na faculdade assim, tal, 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 não é papai, aí tá errado, né? Então, isso é o que? Ela teve um aprendizado principal básico em casa, e a responsabilidade, ela é nossa, né? É daí que eu falo, é menos direito e mais responsabilidade. A gente tem que estar sempre vigiando, né? Para não perder nossos filhos. Então, queridos irmãos, a gente tem que trazer nossos filhos também à vida devocional com Deus, não apenas na igreja. Tem pais que eles entregam a educação cristã de seus filhos à igreja. E na realidade a gente não deve fazer isso. Primeiro, antes de meu filho ele ser pastoreado pelo pastor da igreja dele, ele é pastoreado por mim. Eu sou o pastor principal da minha esposa, dos meus filhos. Então, os principais aprendizados cristãos da palavra de Deus, o meu filho ele vai aprender com quem? Na igreja? Não. Os principais ele tem que aprender comigo. Então, assim, a gente não deve secundarizar, né, terceirizar, né, o ensino bíblico cristão também de nossos filhos. Eles têm que aprender dentro de casa, né, a adorar ao Senhor, a orar. E isso eles aprendem, queridos irmãos, pode ter certeza, com o exemplo. Então, se você tem exemplo de vida devocional, se você tem um exemplo de vida diante de Deus, de oração, o seu filho também vai ter, tá certo? Então, ele está olhando para você. Então, meus queridos irmãos, nós somos o exemplo, né? E isso é muito sério, porque em casa é o lugar que geralmente as pessoas baixam a guarda, né? Eu sou pastor lá da minha igreja, né? Mas em casa eu não sou pastor. Em casa, né? Eu entendam, né? Entendam, não é bem isso que eu quis dizer. Eu sou o pastor da minha casa, mas em casa eu sou André Ângelo. Eu deixo meus títulos e eu me torno eu. E isso é um perigo muito grande, porque quando eu me torno eu dentro da minha casa, né? Eu tiro a camisa, né? Eu durmo, eu fico mais à vontade dentro de casa, mas eu permaneço sendo o pastor. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter o cuidado na questão do exemplo, não é? Na questão do que a gente fala, né? Tem pais que às vezes ele prega algo lá na igreja, né? Mas chega em casa, o seu comportamento ele é totalmente diferente do que ele prega na igreja. Então, assim, por quê? Porque em casa ele passa a ser, deixa de ser pastor e passa a ser André. E isso é um perigo muito grande. Eu tenho que permanecer sendo o pastor. Então, nós somos o sacerdote da nossa família. No Antigo Testamento existia, não é, a figura do sumo sacerdote, né, do sacerdote que ele fazia aquela ligação, não é, dos homens, né, do povo com Deus. O sacerdote ele entrava ali no Santo dos Santos, ele vinha com os oráculos de Deus, né, ele vinha com a palavra e ele falava, e aquilo era a lei. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí aquela figura sacerdotal, ela acabou. Hoje, né, aquela ação, ela mudou. A ação sacerdotal, ela acontecia, né, no templo, né? E agora não, passou a ser nas casas. Então, a nossa função sacerdotal, ela permanece, mas agora ela passou a ser em casa. E o homem, o marido, ele é o sacerdote. Sabe que quando eu faço a celebração de um casamento, eu geralmente, né, eu converso com aqueles dois, eu digo, olha, isso aqui não é apenas um casamento.
eu estou aqui ordenando um pastor. Eu estou aqui ordenando um pastor. A partir de hoje, né, o pastor dessa família, ele vai ser, né, essa pessoa. Então, a pessoa, quando ela passa a casar e a ser pai de uma família, né, a ser pai de família, aquela pessoa, ela passa agora a ser, não é, ela passa a ser o pastor daquela família. Então, isso é muito sério. Nós precisamos assumir essa nossa função, né, como pastor da nossa família. Eu queria deixar aqui alguns textos, não é, que falam sobre tudo isso que eu estou pregando aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, né, diz que o homem ele tem essa função sacerdotal. Gálatas 5, versículo 22 e 23, né, diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, né, buscarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mateus 6:33, né, devemos buscar esses valores espirituais como prioridade em nossa vida, né? A gente deve mostrar aos nossos filhos qual é a verdadeira prioridade, que a nossa prioridade ela deve ser buscar as coisas de Deus. 1 Pedro 3:7, né? Fala sobre intercessão, fala sobre santificação. O homem de Deus, ele é conhecido pela sua santificação, pela sua consagração. E o que é isso? O que é santificação? O que é consagração? É você, né, se separar, né, de determinadas coisas. É você não fazer determinadas coisas. E isso as pessoas estão observando, né? Como eu falei mais uma vez, o exemplo. Então, o homem de Deus, escuta, decora essa frase. Ele é conhecido, né, pelo que ele foge. Você, a sua vida, a sua vida de consagração, ela é medida pelo que você foge, pelo que você, né? Porque as coisas elas se apresentam para nós, mas nós precisamos fugir da tentação, fugir do pecado, né? Fugir das coisas que são apresentadas diante de nós. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele foge. Atos 16:31. Nós temos que ter a tarefa de pregar o evangelho dentro da nossa casa. Efésios 6:4. Essa autoridade ela deve ser estabelecida não, né, por autoritarismo, mas pelo amor. Então, queridos, para entrar no coração dos seus filhos, dos nossos filhos, nós precisamos muitas vezes ir com amor, né? Ele tem uma chave, essa chave ela foi fechada e foi colocada lá dentro. Então, para a gente entrar, a gente tem que fazer com que ele abra essa chave. E essa chave ela é aberta através do amor. Josué, não é? Nós lemos aqui o texto de Josué 24:15 que diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza, meu querido, que se você fizer isso, a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você tem a tarefa de transformar, não é, a sua casa em um lar de acolhimento, né, como uma lareira, como eu falei, um lar onde as pessoas se sintam felizes. Mas para isso, né, existe aquele que bota fogo na lareira, que é o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo de Deus. O casamento ele tem que ser a três. Jesus tem que estar no meio. Jesus ele é o fiel, como disse, né, o fiel da balança. Então, no que você ensina aos seus filhos, você sempre tem que dizer, ó filho, mas a palavra do Senhor fala isso, né? Jesus fez assim, o Senhor Jesus, ensinar os nossos filhos, encaminhar nossos filhos como sacerdotes, né? Essa é a função sacerdotal, encaminhar nossa família, nossa esposa, encaminhar nossos filhos para Deus. Antes de ser pastor da igreja, eu sou pastor da minha família. E antes de ser pastor da minha família, eu sou pastor de mim mesmo. Esse é o princípio fundamental para que a sua família se mantenha feliz, para que a sua família ela seja abençoada. Então, quando você faz isso, o Senhor ele passa a habitar naquele lar. Ele passa a se sentir bem naquela família. E aí,
Quando Jesus ele entra na casa, né? Eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando aqui de cear, algo bom, né? Algo maravilhoso, que é cear conosco e nós com ele. Algo sobrenatural o Senhor fará em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa se esforçar para transformar a tua casa em um lar. E que o Espírito Santo esteja com você em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz.